Parte 2. Como ser um buraco negro. Nora estava em queda livre e não tinha ninguém com quem conversar. Sua última esperança era a ex-melhor amiga Izzy, que vivia a mais de 15 mil quilômetros na Austrália. E as coisas também haviam esfriado entre as duas. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Izzy. Oi, Izzy, há quanto tempo? Saudades, amiga. Seria maravilhoso colocar o papo em dia. Beijo. Ela adicionou mais um beijo e enviou. Em menos de um minuto, Izzy tinha visualizado a mensagem. Nora esperou em vão pelo aparecimento dos 3 pontinhos. Ela passou pelo cinema, onde o novo filme de Ryan Bailey estava em cartaz. Uma comédia romântica country chamada O Bar da Última Chance. A expressão no rosto de Ryan Bailey era sempre de quem tinha um conhecimento profundo e significativo das coisas. Nora tinha se apaixonado por ele desde que o vira interpretar um taciturno Platão na TV, Os Atenienses, e desde que ele dissera em uma entrevista que havia estudado filosofia. Ela usa imaginar em papos cabeça sobre Henry David Thoreau em meio a um véu de vapor num banho quente de banheira na casa dele em West Hollywood. Avance com confiança na direção dos seus sonhos, dissera Thoreau. Viva a vida que imaginou. Thoreau tinha sido seu filósofo favorito na faculdade. Mas quem na vida real segue confiante na direção dos seus sonhos? Bom, tirando Thoreau, ela foi morar no meio do mato, sem contato algum com o mundo exterior, para simplesmente ficar sentado lá sem fazer nada, para escrever, cortar lenha e pescar. Mas a vida provavelmente era mais simples 2 séculos atrás em Concord, Massachusetts, do que a vida moderna em Bedford, Bedfordshire. Ou talvez não. Talvez ela fosse só péssima nisso, na vida. Horas inteiras se passaram. Ela queria ter um propósito, algo que lhe desse uma razão para viver, mas não tinha nada. Nem o pequeno propósito de buscar os remédios do Sr. Barnett na farmácia, pois já havia feito isso 2 dias atrás. Tentou dar um dinheiro a um homem em situação de rua, mas se deu conta de que não tinha nenhum. Anime-se, querida, pode ser que nada aconteça. Diga alguém. Nada nunca acontecia, pensou ela. Esse era o problema. Antimatéria. 5 horas antes de ela decidir morrer, quando começou a andar de volta para casa, o celular vibrou em sua mão. Talvez fosse Izzy, talvez Ravi tivesse dito a seu irmão para entrar em contato. Não. Oi, Dorian. Uma agitação na voz. Onde você está? Ela havia esquecido completamente. Que horas são? Eu tive um dia péssimo, foi mal. Ficamos 1 hora na frente da sua casa te esperando. Eu ainda posso dar a aula do Léo assim que chegar, não demoro nem 5 minutos. Tarde demais, ele está com o pai agora e vai ficar com ele nos próximos 3 dias. Ai, 1000 desculpas, foi mal mesmo. Ela era uma cachoeira de desculpas, estava se afogando em si mesma. Para falar a verdade, Nora, ele vem pensando em parar de vez. Mas ele é tão bom. Ele estava gostando das aulas, mas anda muito ocupado. São as provas, os amigos, o futebol. Alguma coisa tem que ser sacrificada. Ele tem um talento enorme. Comecei a ensinar shopping para ele. Droga, por favor. Um suspiro bem profundo. Tchau, Nora. Nora imaginou o chão se abrindo e ela sendo levada através da litosfera e do manto terrestre, só parando ao atingir o núcleo, comprida num metal sólido e inanimado. 4 horas antes de decidir morrer, Nora cruzou com o vizinho idoso, o Sr. Barnett. O Sr. Barnett tinha 84 anos. Sua saúde continuava frágil, mas a mobilidade havia melhorado um pouco depois da cirurgia no quadril. O tempo está horrível, não está? É mesmo, balbuciou Nora. Ele olhou para as plantas em sua jardineira. Mesmo assim, os lírios floresceram. Nora observou o amontoado de flores roxas, forçando um sorriso enquanto se perguntava que raio de consolo elas poderiam oferecer. Os olhos do Sr. Barnett aparentavam cansaço por trás dos óculos. Ele estava parado diante da porta procurando a chave. Havia uma garrafa de leite na sacola de mercado que parecia muito pesada para ele. Era raro vê-lo fora de casa. Uma casa que ela havia visitado durante seu primeiro mês ali, para ajudá-la a fazer uma compra de mercado pelo computador. Disse ele, tenho boas notícias. Não preciso mais que você pegue meus remédios. O menino da farmácia se mudou para perto daqui e disse que vai trazer os comprimidos para mim. Nora tentou falar alguma coisa, mas não conseguiu articular as palavras. Em vez disso, assentiu com a cabeça. Ele conseguiu abrir a porta, depois a fechou, recolhendo-se ao que havia virado um santuário em homenagem à querida esposa morta. Então era isso, ninguém precisava dela. Era supérflua para o universo.
Ao entrar em seu apartamento, o silêncio ficou mais alto que o barulho. O cheiro de ração de gato, uma tigela ainda posta para a voltaria e a comida pela metade. Ela se serviu de um pouco de água, tomou 2 antidepressivos e ficou olhando fixamente para o restante dos comprimidos, pensativos. 3 horas antes de decidir morrer, todo o seu ser doía de arrependimento, como se a angústia em sua cabeça de alguma forma estivesse também em seu tronco e membros, como se tivesse colonizado cada parte de seu corpo. Isso a fez lembrar de que todos estavam melhor sem ela. Você se aproxima de um buraco negro e a força gravitacional te arrasta para a realidade erma e sombria dele. Aquele pensamento era como uma cãibra mental incessante, algo desconfortável demais para suportar, porém forte demais para evitar. Nora verificou suas redes sociais, nenhuma mensagem, nenhum comentário, nenhum novo seguidor, nenhuma solicitação de amizade. Ela era antimatéria com um toque de autopiedade. Abriu o Instagram e viu que todos tinham aprendido a viver, menos ela. Nora postou algo sem sentido no Facebook que nem usava mais. 2 horas antes de decidir morrer, ela abriu uma garrafa de vinho. Velhos livros acadêmicos de filosofia olhavam para ela de cima para baixo, acessórios fantasmas de seus dias de faculdade, quando a vida ainda parecia cheia de possibilidades. Uma muda de yucca e 3 minúsculos cactos em vaso. Ela imaginou que ser uma forma de vida tão senciente e móvel num vaso o dia inteiro era provavelmente uma existência mais fácil. Sentou-se diante do teclado, mas não tocou nada. Ela se viu ao lado de Leo, ensinando a ele o prelúdio em mi menor de Chopin. Momentos felizes podem se transformar em dor com o devido tempo. Existe um velho clichê entre os músicos de que não há nota errada em piano, mas a vida dela era uma cacofonia de absurdos, uma composição que poderia ter seguido por anos maravilhosos, mas agora não ia a lugar nenhum. O tempo estava passando, ela olhava fixamente para o nada. Depois do vinho, teve uma revelação, tão transparente como a água. Ela não foi feita para essa vida. Cada movimento tinha sido um erro, cada decisão um desastre, cada dia um afastamento de quem ela havia imaginado que seria. Nadadora, musicista, filósofa, esposa, viajante, glaciologista, feliz, amada, nada. Ela nem conseguiu dar conta de ser dona de gato, ou professora de piano 1 hora por semana, ou ser humano capaz de conversar. Os comprimidos não estavam funcionando. Ela bebeu o vinho todo, até a última gota. Sinto falta de vocês, disse para o ar, como se os espíritos de cada pessoa que ela havia amado um dia estivessem naquele cômodo. Ligou para o irmão e, como ele não atendeu, deixou um recado. Eu te amo, Joey, só queria que soubesse disso. Você não poderia ter feito nada, o problema sou eu. Obrigada por ser meu irmão. Te amo e tchau. Começou a chover de novo e ela continuou sentada ali com as persianas abertas, o olhar fixo nos pingos da vidraça. Eram 11h22 agora. Ela só tinha certeza de uma coisa. Não queria ver o amanhã chegar. Nora se levantou. Pegou uma caneta e uma folha de papel. Ela decidiu. 1 hora para morrer. A quem interessar, possa. Eu tive todas as chances de fazer algo da minha vida e desperdicei cada uma delas. Por um descuido meu e para meu azar, o mundo se afastou de mim. E então agora faz todo sentido que eu me afaste dele. Se eu achasse que seria possível ficar, eu ficaria, mas não acho. Então não posso ficar. Eu torno a vida das pessoas pior. Não tenho nada para dar. Sinto muito. Sejam bons uns com os outros. Adeus, Nora. 0 hora. No início, a névoa era tão densa que ela não conseguia ver nada, até que aos poucos viu pilares aparecerem dos seus 2 lados. Ela estava parada no que parecia ser um caminho, algum tipo de colunata. As colunas eram cinza cérebro, salpicadas de um azul bem vivo. Os vapores nebulosos se dissiparam como espíritos não querendo mais ser vigiados e uma silhueta emergiu. Uma silhueta sólida e retangular. A silhueta de um prédio, mais ou menos do tamanho de uma igreja ou de um pequeno supermercado. A fachada era de pedra da mesma cor dos pilares, com uma grande porta central de madeira e um telhado com aspirações à grandiosidade, com detalhes intricados e um imponente relógio no frontão, os algarismos romanos pintado em preto e os ponteiros marcando meia-noite. Janelas altas e arqueadas, emolduradas com tijolos de pedra, pontuavam a parede da frente.
Equidistante uma das outras, quando olhou da primeira vez, parecia haver apenas 4 janelas, mas, um instante depois, eram indiscutivelmente 5. Ela julgou ter contado errado. Quando não havia mais nada ao redor, e já que não tinha mais para onde ir, Nora avançou cautelosamente em direção ao prédio. Ela olhou para o visor digital do seu relógio de pulso. Meia-noite. Meia-noite, como havia lhe informado o relógio no frontão. Ela esperou pela chegada do próximo segundo, mas isso não aconteceu. Nem quando se aproximou do prédio, nem quando saiu à porta de madeira, nem quando abriu e entrou, o visor não se alterou. Ou havia algo errado com seu relógio, ou havia algo errado com o seu tempo. Naquelas circunstâncias, poderia ter sido uma coisa ou outra. O que está havendo? Ela se perguntou. O que diabos está acontecendo? Talvez esse lugar guardasse algumas respostas, pensou ela ao entrar. O local era bem iluminado e o piso de pedra clara. Algo entre o amarelo claro e o marrom camelo, como a cor de uma página envelhecida. Mas as janelas que ela havia visto do lado de fora não existiam no interior. Na verdade, mesmo tendo avançado apenas alguns passos, não conseguia mais ver as paredes. No lugar delas havia estantes, corredores e mais corredores de estantes, indo até o teto e se ramificando a partir da vasta galeria por onde andava. Ela entrou em um dos corredores e parou para admirar a atônita, aparentemente infinita quantidade de livros. Havia livros por toda parte, em prateleiras tão finas que quase não dava para ver. Os livros eram todos verdes, dos mais variados matizes de verde. Alguns dos volumes eram de um verde pântano sombrio, alguns de um verde limão vivo e luminoso, alguns de um esmeralda intenso e outros do tom verdejante de gramados do verão. E por falar em gramados no verão, apesar de os livros parecerem velhos, o ar na biblioteca era fresco. Tinha um cheiro um tanto exuberante de plantas ao ar livre, não um odor poenteiro de tons antigos. As prateleiras pareciam não ter fim, seguindo retas e compridas em direção ao horizonte distante, como linhas indicando a perspectiva de um só ponto de fuga num trabalho de arte escolar, interrompidas apenas por um corredor aqui e outro ali. Nora escolheu uma passagem aleatória e seguiu por ela. No cruzamento seguinte, virou à esquerda e se viu meio perdida. Procurou pela saída, mas não havia indicação de uma. Tentou refazer os passos até a entrada, mas foi impossível. Por fim, ela teve que concluir que não encontraria saída. Isso não é nada normal, disse para si mesma, buscando algum conforto no som da própria voz. Isso é tudo menos normal. Nora parou e se aproximou de alguns dos livros. Não havia títulos nem nomes de autores enfeitando as lombadas. Além da diferença na tonalidade, a única outra variação era a espessura. Os livros tinham alturas similares, mas variavam na largura. Algumas lombadas eram de 5 centímetros, outras bem menores, 1 ou 2 não eram muito mais que livretos. Ela esticou o braço para pegar um dos livros, escolhendo um de grossura média, de um verde-oliva meio sem graça. Parecia um pouco empoeirado e desgastado. Antes de retirá-lo completamente da prateleira, ouviu uma voz às suas costas e deu um pulo. Tenha cuidado, alertou a voz. E Nora se virou para ver quem estava ali. A bibliotecária. Por favor, você precisa ter cuidado. A mulher tinha surgido aparentemente do nada, vestida de maneira elegante, com cabelo grisalho curto e suéter de gola alta verde tartaruga. Tinha uns 60 anos se Nora fosse arriscar um palpite. Quem é você? Mas mal tinha acabado de articular a pergunta, se deu conta de que já sabia a resposta. Sou a bibliotecária, disse a mulher timidamente. Isso é quem eu sou. Seu rosto transmitia uma sabedoria bondosa, mais austera. Tinha o mesmo cabelo grisalho com o corte que sempre usara e um rosto que continuava exatamente igual ao da lembrança de Nora. Pois ali, bem na sua frente, estava a bibliotecária de sua antiga escola, Sra. Elm. Sra. Elm sorriu discretamente. Talvez. Nora se lembrou daquelas tardes chuvosas jogando xadrez. E se lembrou também do dia da morte de seu pai, quando a Sra. Elm lhe deu a notícia na biblioteca com o maior tato. Seu pai havia morrido de repente de ataque cardíaco no canto de rúgbi do colégio interno para meninos onde dava aula. Ela ficou anestesiada por cerca de meia hora, encarando sem nenhuma expressão no rosto a partida de xadrez inacabada. Num primeiro momento, a realidade se mostrou grande demais para ser absorvida, mas então a atingiu com força e em cheio, tirando-as do trilho.
Nora tinha dado um abraço muito forte na senhora Alma, chorada em sua gola alta, até o rosto ficar vermelho pela fusão de lágrimas e tecidos. A senhora Elma tinha segurado nos braços, fazendo carinho na parte de trás da sua cabeça como a um bebê, sem recorrer aos clichês nem tentando consolá-las com palavras vazias, apenas demonstrando preocupação. Ela se lembrava da voz da senhora Elma lhe dizendo naquele momento: as coisas vão melhorar, Nora, vai ficar tudo bem. Mais de uma hora se passou antes que a mãe de Nora fosse buscá-la, o irmão chapado e entorpecido no banco traseiro. E Nora havia se sentado na frente, ao lado da mãe muda e trêmula, dizendo que a amava, mas não ouvindo nada em resposta. Que lugar é este aqui? Onde estou? A senhora Elma abriu um sorriso bem formal. Aqui é a biblioteca, óbvio. Não é a biblioteca da escola e não tem saída. Eu morri? Isso é a vida após a morte? Não exatamente, respondeu a senhora Elma. Eu não estou entendendo. Então, deixe que eu explique a você. A Biblioteca da Meia-Noite. Enquanto falava, os olhos da senhora Elma ganharam vida cintilante como poças ao luar. Entre a vida e a morte há uma biblioteca, disse ela. E dentro dessa biblioteca, as prateleiras não têm fim. Cada livro oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido. De ver como as coisas seriam se tivesse feito outras escolhas. Você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo de que se arrepende? Então eu estou morta? Perguntou Nora. A senhora Elma fez que não com a cabeça. Não, ouça com atenção. Entre a vida e a morte. Ela fez um gesto vago para o corredor, apontando ao longe. A morte está lá fora. Então eu deveria ir para lá porque quero morrer. Nora começou a andar. Mas a senhora Elma balançou a cabeça de novo. Por que não? Você não vai até a morte. A morte vem até você. Nem a morte era algo que Nora conseguia fazer direito aparentemente. Aquela era uma sensação familiar. A sensação de incompletude em quase todos os sentidos. Um quebra-cabeça inacabado de ser humano. Vida incompleta. Morte incompleta. Então por que eu não estou morta? Por que a morte não veio até mim? Mandei um convite formal para ela. Eu queria morrer. Mas aqui estou ainda existindo, ainda ciente das coisas. Bom, se te serve de consolo, há uma grande chance de que você esteja prestes a morrer. As pessoas que passam pela biblioteca não costumam ficar muito tempo, de um jeito ou de outro. Quando pensava no assunto e cada vez mais vinha refletindo sobre isso, Nora só se definia à luz do que não era, das coisas que não tinha conseguido ser. E realmente havia um bocado de coisas que ela não tinha sido. Os arrependimentos que viviam um looping eterno em sua mente. Não foi nadadora olímpica, não foi glaciologista, não foi mulher do Dan, não foi mãe, não foi vocalista de labirintos, não foi uma pessoa boa de verdade nem feliz de verdade. Não consegui tomar conta de voltaria direto. E agora, por último, ela sequer tinha conseguido morrer. Era patético o sério número de possibilidades que ela havia desperdiçado. Enquanto a biblioteca da meia-noite estiver de pé, Nora, você será resguardada da morte. Agora precisa decidir como quer viver.